O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. O evangelho de hoje é uma continuação do de ontem. Quem leu o de ontem e meditou vai compreender o que Jesus está dizendo. Lembremos que ontem Jesus falava a questão do dia do Filho do Homem. E hoje ele está dizendo o que vai acontecer no dia do Filho do Homem. Ontem eu explicava para vocês, né? Aqui ele traz também uma novidade. No dia em que o Filho do Homem for revelado. Porque hoje nós vemos Jesus pela fé. Na Eucaristia, ele está ali, escondido sobre o véu do pão e do vinho. Nós vemos Jesus e cremos, porque a igreja nos ensina, porque ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E graças a Deus nós católicos acreditamos nisso e não deixaremos de acreditar. Aí agora ele está dizendo o seguinte: o que é que vai acontecer no dia do Filho do Homem? Lembremos que ontem ele trouxe aquela analogia do relâmpago, né? O relâmpago, de repente, ele dá aquela piscada e aí clareia tudo. Então ele disse que toda a terra será clareada, assim como o relâmpago faz, né? Do Oriente até o Ocidente, do Ocidente até o Oriente, ou seja, tudo. Aí ele vai aparecer na glória, e ali diz, né? Isso está no Evangelho de São Mateus: todos os olhos verão. Em toda a parte do mundo, onde existia um ser humano, todos verão ele vindo na glória. E ontem eu terminei a homilia colocando a minha mão na cabeça e dizendo assim: vai ser difícil para aqueles que não estiverem levando uma vida santa.
vão se arrepender tarde demais. E aí Jesus agora ele está dizendo assim, então, quando ele vier, que é uma surpresa, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, as coisas estão indicando aí, né, que pode ser que a qualquer momento, mas isso é sempre, a qualquer momento. Nós, católicos, devemos estar sempre assim, é a qualquer momento. Nós não podemos vacilar, não podemos brincar mais. Aí ele diz que as pessoas vão estar tão assim, nesse mundo globalista, aonde se é permitido tudo. Tudo se é permitido. E é permitido tudo que vai contra a lei e os mandamentos de Deus. Vocês veem que na primeira leitura hoje da carta de São João, é a segunda carta dele, ele está falando para essa senhora, dizendo para ela que é preciso que nós pratiquemos os mandamentos e que nós não hajamos como aqueles que vivem obedecendo ao anticristo. Quem é o anticristo? É aquele que não quer saber de Cristo, não quer saber dos mandamentos de Cristo, tem aversão a Jesus Cristo, e ele faz com que as pessoas comecem a ter aversão também a Cristo. Porque ele vem com os ensinamentos dele, tudo contrário. É esse mundo globalista que está aí. E nesse mundo globalista, como eu falei aqui, que tudo é permitido, veja que quando Jesus chegar, ele vai pegar os homens se dando em casamento, está vendo? É como aconteceu nos dias de Noé. Jesus, o Pai, né? A Santíssima Trindade fala para Noé, prepara uma barca aí bem grande, uma arca bem grande, e coloca homens e mulheres, macho e fêmea, aqueles que quiserem. Coloca os animais dentro, porque vai cair uma chuva aqui que vai acabar com tudo. E Deus faz com que, através desses animais e desses homens e mulheres, os casais possam vir a ter a nova procriação, eles vão procriar para começar um mundo novo. Mas mesmo assim, os homens, a partir daí, os que sobreviveram, começaram a procriar, e olha a lástima que está o mundo de novo. Os homens voltaram a errar de novo. Santo Agostinho deixa isso bem claro. Os homens voltaram de novo. Era para começar um novo tempo, onde os homens pudessem amar a Deus, servi-lo de coração, e no determinado tempo o homem foi fechando o coração. E olha a lástima que está o mundo hoje de novo. Então, a chuva veio, aqueles homens tudo falando que Noé era um bobo, um velhote, um gagá, perdendo tempo, porque eles olhavam para o céu e como é que vai chover? E de repente a chuva vem e pegou todos eles de surpresa. Quem entrou na arca, entrou. Quem não entrou, não entrou. Quem ficou do lado de fora, morreu. A mesma coisa no tempo de Ló. Aqueles 3 anjos que chegam, conversam com Noé, ou conversam com Abraão, né? E diz para Abraão, olha, nós viemos aqui, nós não podemos deixar você sem saber o que é que nós viemos fazer, não. É que os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram já a um limite que Deus não aguenta mais, e nós vamos lá para confirmar se isso está acontecendo ou não. Sai de baixo que a coisa vai ficar feia, viu? E aí Abraão começa a interceder, vai intercedendo, e se tiver 50 justos, se tiver 45, até que vai abaixando. Não tinha justos lá não, estava a família de Ló, os parentes de Abraão. Quando os anjos chegam, lástima, homens vivendo com homens. A idolatria estava no auge.
Os homens vivendo como animais. Tanto que estavam até os homens querendo ter relação sexual com aqueles 3 homens que tinham chegado, desculpa a expressão, carne nova no pedaço. E aí foi que a coisa ficou mais feia ainda. Sai, Ló, sai porque não tem jeito. A coisa está feia. E aquele diz, né? Olha, não sejam como a mulher de Ló, né? Todo mundo sabe a história. Era para eles irem e não olharem para trás. Ela olha para trás, ela virou uma mulher de sal. Uma estátua de sal. Olhar para trás significa, estava com saudade das coisas de lá? Não podemos ter saudade das coisas desse mundo que nos leva ao pecado. Então, Jesus está dizendo, Ele vai chegar de surpresa diante do mundo que está hoje. O egoísmo está aí. Negação de Jesus Cristo. Negação da igreja. Os homens se dando em casamento. Homem com homem, mulher com mulher. E os homens com animais. Já tem casamento de animais. Só entrar na internet, que nem vou pedir para vocês verem essas porcarias. Casamento de homem com uma cadela. Se dando em casamento, tudo o contrário. Casando os normais, sem receber o sacramento do matrimônio, se juntando. E depois que se juntam, não dá certo, pega outro, pega outro, pega outro. E aqueles que casam também na igreja, a mesma coisa. Aí não dá certo, arruma outra, vai arrumando. E vai deixando o filho aqui e acolá, né? Filho aqui e acolá. Depois, lá na frente, os filhos se encontram. Você é filho de quem? Eu sou do... mas ele é meu pai. Essa confusão. E aí entra o aborto. E vocês pensam que isso é agradável a Deus? Não é. Meus irmãos, Ele está chegando. Quando eu não sei, mas que Ele está. E Ele virá na sua glória. E ali haverá a separação. Quem estiver levando uma vida santa, uma vida com Deus, indo contrário a esse mundo, sofrendo, porque os que são fiéis a Deus são poucos, viu? Não fiquem esperando que são muitos. As pessoas ficam achando, né, que quando tem, pelo menos quando tinha, né, que agora não está podendo ter, esses encontros grandes, aquela multidão lá rezando e tudo, vocês estão pensando que aquelas pessoas são fiéis a Deus? Não, tem muitos ali que estão só se distraindo. Foram lá até por convite para ver se mudavam e não mudavam. Daquela multidão, poucos são fiéis. Alguns voltam para casa convertidos. Outros saem empolgados, mas quando voltam lá para fora, vão para o mundo de novo. Só poucos. Jesus falou que a porta é estreita. Só poucos entrarão. E o diabo está dizendo para todo mundo aí, e estão acreditando, né? Tem até católico acreditando isso, que todo mundo está salvo e vai se salvar. Porque Deus é misericórdia e perdão, não vai ter justiça, não. Não existe justiça. Porque, afinal de contas, Jesus já morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, mas a gente não cria vergonha na cara? Não muda de vida? Poucos. Por isso que Jesus está dizendo, né, que numa casa, 2, um vai com ele e outro fica. Numa família de 6, 3 vão porque são fiéis e 3 irão ficar. Você está no grupo dos fiéis ou dos infiéis? Você está no grupo daqueles que estão dizendo, Jesus não vem não, história de carochinha, isso é coisa, a religião é o ópio do povo. Olha, saiba disso, a religião é para oprimir, esses padres aí chama padre disso, chama padre daquilo, porque a igreja fez isso, a igreja fez aquilo no passado, diante de uma história que é mal contada.
Porque não é a história verdadeira que é contada. Nas faculdades, a história verdadeira não se conta. Conta a história falsa. E as pessoas estão acreditando. É por isso que os jovens católicos, que estavam até à frente das coisas, quando entram nas faculdades, nas universidades aí, mudam a cabeça, não querem mais saber de Deus e entram numa vida desregrada. E não querem saber de Deus. Mas tudo será decidido no dia que essa pessoa morrer, e eu também, e no dia que Jesus vier na sua glória. Eu falava com uma mãe, eu fiquei assim, muito preocupado, ela dizendo, né? O filho dela, professor de história, se declara ateu, a esposa está numa seita, a filha está ali, não sabe aonde está, dos dois lados, que fica. A avó tenta levar Deus para a menina disse que quando ela era mais nova, ela acreditava em Deus, agora já está adolescente, sabe lá o quê. Aí ela dizendo que ela mandou sem querer uma homilia, né? De um padre aí para as amigas dela, e sem querer mandou para o filho, aí o filho descascou com ela. Eu já disse para a senhora, que é para a senhora não ficar mandando essas coisas para mim. Decidiu a vida dele. Ele não quer saber de Deus, ele não acredita em Deus, não quer saber. Deus está batendo na porta, Deus está gritando, e ele está dizendo, não, Deus não existe, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Mas tudo será revelado quando ele vier na sua glória. Me desculpe eu dizer, os que falaram que Noé era um velho gagá, se ferraram todos. Eram para não se ferrar. Me desculpe usar essa expressão, mas para nós, nos tempos de hoje, nós entendemos muito bem o que é se ferrar. E os que se ferraram em Sodoma e Gomorra, e os que se ferrarão, e os que já estão se ferrando, e estão ferrados porque não querem saber de Deus. Dobremos os nossos joelhos, meus irmãos. A única forma para que esse mundo seja convertido, primeiro, é que nós católicos levemos uma vida de santidade mesmo. Vamos levar a sério. E vamos fazer penitência, e vamos fazer jejum, e vamos nos confessar. Aqui até eu abro um parênteses, né? Esses dias eu ganhei um livro que é de teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório. É Prática dos Confessores. É um livro que foi traduzido para o português. E se os padres puderem adquirir, estou fazendo propaganda agora, adquiram esse livro, pelo amor de Deus. É do Centro Dom Bosco. E os leigos que puderem comprar, comprem e dê de presente para nós padres. Eu estou lendo esse livro. Esse livro, ao mesmo tempo que ele vai ensinando como o padre deve atender a confissão, ele ensina, ele vai me levando a fazer uma revisão de vida, e eu estou fazendo revisão de vida com esse livro. Estou fazendo uma revisão de vida comigo. Nós estamos em tempo de revisão de vida, meus irmãos. Não brinquemos, não. Não brinquemos. Tempo de revisar a vida. E depois que se revisar a vida, vai confessar. Porque ninguém vai entrar no céu sem a confissão, não. Duas coisas que nos levam para o céu: batismo e confissão, viu?
Batismo para quem não foi batizado. Ele é redimido dos seus pecados. E a confissão, para nós que somos sem vergonha e fomos batizados e não deveríamos pecar e continuamos pecando. Revisão de vida. Esse livro de Teologia Moral de Santo Afonso, a prática dos confessores, nos leva a fazer essa revisão. Quantas confissões mal feitas. Fecha o parêntese. E Jesus vai chegar e vai encontrar nós como? Você como? Agora mesmo eu estava vindo ali de carro com a Áurea, aí tinha dois gaviões ali. Eu disse, olha, Áurea, 2 aves de rapina. Aí a Áurea disse, o quê? O gavião. Nossa, eu sei que eles avançam em nós. Eles vão em cima da ave lá, quando ele quer comer, ele vai lá com as 2 garras dele e pega, e leva. Jesus está falando aqui, olha, vocês viram como Jesus terminou dando uma resposta meio assim que fica no ar? O pessoal pergunta assim, Senhor, onde acontecerá isso? Porque eles estão sempre preocupados aonde vai acontecer isso, né? E Jesus já disse que ele virá na glória. É assim, ó, todos os olhos verão. Aí Jesus diz assim, por isso que vocês vão entender por que eu falei do gavião. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. O que é que a ave faz quando ela vê o gavião? Ele vê aquele passarinho, sabe lá o quê, né? Aquele animal, que é alimento dele, ele está lá de cima, ele desce assim, ó, aquele voo rasante, e vai lá e pega e leva. E depois come. Jesus está falando de abutre. Nós, quando estamos nessa situação de pecado, nós vivemos como mortos, nós somos carniça. Já entenderam, né? O morto, porque o pecado nos leva à morte, nós estamos mortos, a nossa alma está morta. Quando um urubu, trazendo para nós aqui, porque abutre de um modo geral, mas urubu para nós no Brasil, quando o urubu vê uma carniça, o que é que ele faz? Você vê lá em cima, ele fica rodando, né? Quando você vê muitos urubus, né, voando, significa que tem carniça, carne podre, porque ele gosta de carne podre. Aí ele vem em cima, não é? Desce e começa a comer. É assim que vai acontecer quando Jesus separar os bons dos maus, o trigo do joio. Os maus, que levaram essa vida do jeito que está aqui. Quando Jesus levar os seus, os demônios virão em cima das almas pecadoras que não fizeram a vontade de Deus, que viveram uma vida errada. Eles vão avançar em cima dessas aves, dessas pessoas, dessas almas. Assim como a ave de rapina vai lá e pega, eles virão e arrastarão todas para o inferno. Acabou. Tudo foi decidido. Os bons foram para o céu. E os maus, que não quiseram praticar os mandamentos de Deus, foram tudo arrastados para o inferno, para nunca mais sair de lá. E aqueles que levaram uma vida santa serão levados pelos anjos, junto com Deus, para o céu, para a vida eterna com Deus. Os outros, para a vida eterna com o diabo no inferno. Sofrimento para sempre.
os anjos levando os seus para a alegria eterna, para sempre. Em qual dos dois você está? Está levando a vida nesse mundo como aí, tudo aí, né? Tudo na paz, fazendo o que faz. E as ordens, os governos dizendo pode fazer, está liberado, e Deus está dizendo não está. Os mandamentos estão dizendo não está. A igreja está dizendo não está aí. E as pessoas estão aí dizendo, não tem misericórdia, Deus é misericordioso para continuar no pecado. E aí, meus irmãos, a trombeta vai tocar, Jesus virá na sua glória. Os anjos levarão os fiéis e os demônios avançarão como a ave de rapina e vai pegar e levar. Acabou. Céu e inferno. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. E se você não acredita no que eu estou dizendo, espere. Mas eu espero que você espere em Deus. Porque se você não esperar em Deus, meu filho, você vai ver. E vai ser terrível.